adorava. Só que aí um belo dia, Mauro, que a gente era namorado naquela época, trabalhava com digital, as primeiras agências digitais, o digital, estava no boom da digital, falou, olha, tenho uma proposta para ir para Nova York, vamos? Cara, hello, como é que isso é? Entendeu? Tava tudo maravilhoso, mas mudança é comigo mesmo, você nem me fala, até hoje, vamos mudar? Vamos, eu vou, com certeza, eu vou. Por isso você lembra, e depois a gente conta a história do eu vou. Mas claro, eu vou. Fiquei para terminar o mestrado, minha dissertação, estudava fotografia de moda, imagina. Fotografia de moda no Brasil, essa era a minha dissertação de mestrado, foi o máximo. Eu adorei. Então, eu gostava de pensar sobre aquilo que eu estava fazendo. E continuo gostando de pensar sobre as coisas. Então, aí eu fui para Nova York, e aí foi muito difícil do que eu esperava. A minha expectativa era uma, né? Eu estava ali com tão feliz e realizada com tudo que eu estava fazendo. Foi muito legal mudar, mas eu perdi tudo aquilo. Eu perdi a faculdade que eu dava aula, perdi, né? Mas ganhei outras coisas. A gente fez... Nossa, é muito... A gente precisa de um outro podcast. Tanto de coisa que eu fiz em Nova York. A gente teve uma startup, um guia de Nova York em português, que foi incrível, com uma turma de jornalistas, amigos, né, que a gente se conecta com todos os jornalistas. Fiz um monte de 20 coisa. e poucos anos atrás, né, Sim. Mabel? Então, assim, gente, pensa o que era fazer um guia de Nova York, porque hoje a gente entra no Google, né? Já tá várias, né? Mas penso que foi isso há 20 e poucos anos atrás. Não, foi incrível. Com extremamente inovador. Inovador e com uma curadoria muito, sabe, jornalista, Guto Barra, um super jornalista, Ricardo Baires, uma galera muito, Mariana Ox, designer, o Mauro. Era uma turma que a gente juntou, cara, que era incrível. Foi muito legal. Só que no fim, a gente quando ia lançar, a gente ia dar sumo, a gente ia vender nosso guia, estava bem estruturado o nosso negócio, mas no dia que a gente ia lançar, no dia anterior, teve o estouro da bolha. Quem lembra do estouro da bolha? Nossa, gente. Foi o estouro da bolha. Então a gente viveu esse momento lá. Mas foi ótimo, foi super interessante, fez parte da história de Nova York. E como essa, em Nova York foram muitas histórias. Eu depois fui trabalhar na Time Warner, que foi muito legal. Fui editora da AOL, quem conhece, lembra de AOL? You've Got Mail, American Online. Quem não conhece? Caramba. Lembra dos CDzinhos aqui no Brasil? Você instalava quando o computador travava. Depois... a Vânia trouxe isso, né? A Vânia Ferrari no episódio dela. Foi. Mas sabe o que eu achei muito legal? Eu queria até que você comentasse. Você viveu muitas coisas incríveis em Nova York, né? Eu vendo toda a sua história, pensei, meu Deus do céu, né? Mas você viveu um momento histórico em Nova York, que foi a queda das Torres Gêmeas. Sim. E você foi uma das fotojornalistas lá para fazer a cobertura. Como foi isso? Não, e só assim, como foi isso? E você teve algum momento que voltou, Mabel, daquele primeiro momento lá das fotografias do enterro, porque era uma situação profissional, mas era uma situação de sentimento. De sentimento. Isso eu sempre carreguei. A gente vai ficando mais calejado, né? Mas acontece que a gente morava no Brooklyn, atravessando a ponte do Brooklyn, e a primeira foto que eu fiz foi quando uma torre tinha aquela foto clássica que teve o avião que bateu, então tinha aquela fumaça. Eu revelei esse filme, mandei. Não, foi digital? Não me lembro. Eu sei que foi digital, né? Era câmera digital, assim, naquela época. Mandei a foto para a época e eles já publicaram ali online e tudo mais, e saí correndo para daí atravessar a ponte. E no que eu saio correndo e vou atravessar a ponte, as duas torres caem. E no que as duas torres caem, toda a fumaça daquilo ali veio pra gente, pro Brooklyn. Então, você não enxergava um palmo. O que eu queria primeiro acontecer? Eu queria chegar no promenade para fotografar, porque até então a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Nós estávamos na rua, sei lá o que está acontecendo. Você sai pra rua, a gente sai pra rua. Meu editor me disse, vai pra rua e vai chegar lá perto. E aí aquela fumaça, aquela confusão, você não consegue, as pessoas, você não via. Daqui, até eu não conseguia te ver. E as pessoas, eu me lembro das caras, eu não conseguia fotografar muito isso, de fato, porque era muito, você não conseguia, era só fumaça. E fui tentar atravessar a ponte.
E fui todo mundo vindo, e eu indo, todo mundo vindo, e eu sem entender, indo, e você vai com aquela adrenalina, você vai. Uma hora me pararam, não, daqui você não pode passar. E eu falei, mas eu preciso fotografar, e você fica meio enlouquecido sem entender aquilo. Então, o dia mesmo para mim foi essa experiência muito louca de não estar entendendo o que está acontecendo, de ver as pessoas muito desesperadas. Então, esse olhar das pessoas te atravessando com aquela cara de desespero e fugindo dali, e eu querendo ir, sabe? As pessoas fugindo e eu querendo ir. Isso foi muito louco. Agora, o que aconteceu mesmo, a minha maior cobertura, foi nos dias seguintes, onde a gente vai fotografar as famílias que estavam lá, as pessoas que estavam lá. Então, minha pauta foi muito focada nos brasileiros, a família dos brasileiros, o que aconteceu. Então, você vai entrando nas histórias das pessoas, enfim. O que você tem de aprendizado? O que você pode levar de aprendizado do momento disso, enquanto as pessoas estão saindo e eu estou indo para algo desconhecido? Muito louco. Isso depois você para refletir sobre isso, assim, putz, eu estava indo para algo desconhecido que todo mundo estava fugindo. Isso é muito fotojornalista, é uma profissão interessante. Você assim, faria de novo? E muitas vezes você vai por uma situação de perigo. Eu não sei. Foi muito maravilhoso, foi muito importante para mim, mas eu não faria tudo de novo na minha história, mas você quer voltar a ser fotojornalista atualmente? Não quero. Não quero, tanto que depois fui para outras áreas dentro da fotografia. Essa adrenalina intensa, eu preciso da foto a qualquer custo, isso era uma coisa que também me incomodava no fim, eu ficava com ressaca disso, sabe? Entendi. Eu já cobri, por exemplo, rebelião em presídio,